Brasil Nação está de volta, hoje discutindo os abusos da imprensa, a manipulação, a imprensa atuando ou não como se fossem partidos políticos, intimidando as instituições e fazendo refém à própria sociedade. Seria isso mesmo, com o poderio que tem? Então, deixamos algumas perguntas no ar e temos aqui mais uma que vai agora para o Leandro, da Carta Capital, repórter da Carta Capital, até porque tem a ver diretamente com o trabalho que ele tem feito. É o Sandro Machado, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Qual seria a relação que a grande imprensa tem com o ministro Gilmar Mendes? Estranho o fato de o ministro sempre cometer abusos e esses serem simplesmente ignorados pela grande mídia, junto com aquela outra. Você tem aí a questão do Gilmar Mendes, a mídia criou esse monstro. Isso é uma coisa clara para mim. Sem o apoio ostensivo dos jornais, das televisões, o Gilmar Mendes não teria esse tipo de protagonismo que tem hoje dentro da sociedade brasileira. E eu acho que agora a mídia está percebendo que isso foi longe demais. Chegou a um ponto que o ministro Gilmar Mendes dá dezenas de entrevistas uma atrás da outra sobre todos os assuntos do mundo. E as pessoas colocam isso de forma crítica, né? O trabalho do jornalista é passar a informação de forma crítica. Quando você retransmite uma informação, não decodifica ela de forma crítica, você está prestando um desserviço para a sociedade. E no caso do Gilmar Mendes, tudo que o ministro fala é colocado como verdade na mídia. Essas coisas, como elas não estão passando por filtro nenhum, indicam claramente de que isso faz parte dos interesses dos grupos de mídia hoje no Brasil, de que essa figura, de que esse ministro, de que esse Supremo Tribunal Federal tenha esse tipo de protagonismo, de que ele decida o que é certo e o que é errado, de que ele seja a suprema voz dentro da sociedade brasileira. Essa relação da mídia, esse apoio da mídia ao que o Gilmar Mendes faz, inclusive no momento que ele chamou o presidente às falas, gerou aquele noticiário inacreditável sobre aquele grampo que jamais existiu, que jamais teve áudio. E na hora que ele falou sobre o MST, né? Uhum. E que, por tabela, fez uma crítica ao governo Lula, que estaria financiando os movimentos, que isso seria criminoso também. Quando falou também sobre a questão do terrorismo no Brasil, enfim, ele sempre se pronuncia dentro de um núcleo ideológico muito claro dentro da mídia brasileira e, portanto, recebe um tratamento VIP. Quando eu denunciei, quando eu faço uma matéria mostrando a verdade que ele tem um lado negro da força, que ele tem um instituto, que esse instituto ele claramente vive num ambiente de tráfico de influências, que ele teve verba do Banco do Brasil voltada, uma verba do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é uma verba que normalmente vai para o setor produtivo de alimentos, para gerar empregos na área de produção de alimentos. Foi como ele construiu boa parte desse instituto. O terreno que ele ganhou no Distrito Federal, ele ganhou 80% de desconto dentro de um programa chamado ProDF2, que é voltado para quê? Para pequenos empresários voltados para o setor produtivo de alimentos. Que alimento é esse? O que se come nesse instituto que gera isso? Então, essa relação do Gilmar Mendes hoje com a mídia é uma relação umbilical, ideológica e deliberada. Até que ponto a sociedade vai aguentar isso? Até que ponto a mídia vai conseguir se manter no controle dessa situação é que é uma incógnita. Eu queria passar aqui para o Azenha. Eu queria só fazer um comentário no que ele está dizendo, se me permite. É o seguinte, o que a gente não pode esquecer é que quem pôs o Gilmar Mendes onde ele está foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está lá desempenhando o papel que o seu patrono mandou. E a mídia apoia a aliança PSDB-DEM. Então, está tudo muito claro. Azenha, além daquela que pede para você comentar a saída do Viana, porque foi no meio da campanha eleitoral, muito emblemático, né? Foi depois, né? Mas tem aqui uma que se soma a essa, é o mesmo tema, do Paulo Roberto Schleder, aqui de Curitiba. Boa noite, amigos. A tirania midiática, segundo ele, a televisiva principalmente, é tamanha que quando procuramos outros canais, o que vemos é apenas as meras cópias do maior deles. Segundo ele, o que nos apresenta a Constituição em relação a isso? É possível lutar contra essa tirania sem aparecer como criminoso em rede nacional? Eu acho que a gente falou no começo do bloco anterior sobre a questão da Conferência Nacional de Comunicação. Eu acho que é importante que as pessoas se engajem nesse processo,
É um processo provavelmente vai ser muito lento no Brasil, especialmente porque essa é uma área muito sensível, tanto para a coalizão que governa o Brasil agora, quanto para a oposição. O Sarney, ele é dono de uma emissora que retransmite a Globo no Maranhão. E assim você encontra o Fernando Collor de Mello, enfim. Os interesses são muito fortes. Mas de qualquer maneira eu acho que há como dar um drible, acho que usando a internet de certa forma, e também as TVs públicas. As TVs públicas eu não acredito que vão lutar pela grande audiência, mas à medida que você coloca um programa como esse no ar, por comparação, as pessoas que estão em casa vão começar, é um processo, elas começam a comparar. Por que aqui se diz isso e não aqui na TV comercial, esse tipo de discussão? De forma que isso é muito comum com a TV pública. Ela talvez não tenha a grande audiência, mas ela começa a marcar o parâmetro que a TV comercial muitas vezes é forçada a seguir nesse caminho. Porque o público tem contato com essa informação. Eu tenho esse debate aqui, por que eu não posso ver isso numa TV privada? Então eu acho que é importante esse processo da Conferência Nacional de Comunicação. Quanto à pergunta do Jorge Gomes em relação ao Rodrigo Viana, eu acho que o que eu expliquei no começo do programa, o que aconteceu dentro da Globo, na verdade ficou meio que marcado como tendo sido uma questão pessoal, individual do Rodrigo. Não foi. Acho que a reação que houve dentro da emissora por um grupo grande de profissionais, muitos dos quais continuam dentro da Globo, embora alguns deles tenham até perdido as suas posições internas, mas houve uma reação de um grupo bem grande de jornalistas dentro da Globo. E não era uma questão partidária, é uma questão do uso de 2 pesos e 2 medidas. Claro. As pessoas começaram a perceber que algumas notícias recebiam maior repercussão dentro da emissora do que outras. Eu cobri Caixa 2 do PT em Goiânia, fiz uma denúncia em Goiás a respeito disso. Chegou no Congresso, o denunciado disse, na verdade, eu distribuí dinheiro para todos os partidos. A notícia morreu. Então, quando se acusava o PT, a notícia era, de repente, quando ele falou em todos os partidos, a notícia morreu. Então, quer dizer, isso foram situações que a gente foi vivendo dentro da emissora, em São Paulo especificamente. Houve um caso conhecido de um colega hoje da Record, que era editor de economia do Jornal Nacional, isso em 2005, que chegou para a gente e disse, olha, recebi uma ligação do meu superior no Rio de Janeiro, dizendo que é para tirar o pé das notícias econômicas. A economia do Brasil ia muito bem naquele período, ele era editor de economia em São Paulo, que era o centro das notícias econômicas, a economia ia bem, as notícias de economia poderiam ter reflexo positivo para o presidente da República, portanto, reduziu-se. Enquanto você tinha 3 CPIs com notícias diárias, 5, 6 minutos no Jornal Nacional, reduziu-se as notícias econômicas que poderiam favorecer o governo, que eram positivas, né? Muito embora não fosse mencionado o governo federal, mas eram positivas. Então, foram vários episódios que aconteceram e um grupo de profissionais, inclusive esse grupo se manifestou, eu não estava presente, mas se manifestou ao então diretor regional da Globo, dizendo, olha, não pode ser assim. A gente está fazendo uma cobertura super crítica em relação ao governo federal e ninguém tem nada contra isso, mas que se faça também uma cobertura crítica em relação ao PSDB ou qualquer outro partido que... Por a cratera do metrô... Por exemplo. Então, o que aconteceu foi que o Rodrigo Viana, ele saiu em circunstâncias em que ele escreveu... Ele não foi renovado o contrato dele, né? E ele saiu por circunstâncias... numa circunstância em que ele escreveu uma carta denunciando o que aconteceu, mas houve um grupo de jornalistas dentro da Globo que se manifestou contra. Eu depois saí alguns meses depois da eleição, também não foi tanto por isso, também por isso, mas por outros motivos pessoais. Ali tem uma aí na sua, que é a questão da tirania midiática, né? É a Heloísa Helena Marques da Silva, que ela quer saber o que são essas verbas públicas para a mídia particular. É o seguinte, Heloísa Helena, o governo
antes de mais nada, ele é obrigado a dar publicidade dos seus atos, das suas leis, dos seus decretos, das suas iniciativas, dos seus orçamentos. Isso é o básico. Para isso, é calculado no orçamento já uma verba que será utilizada para a divulgação disso. E isso, como a mídia é privada, né, compra-se espaço na mídia para publicar isso. Depois existem campanhas que são necessárias que a sociedade saiba da existência delas. Por exemplo, uma campanha de vacinação, uma campanha de saúde, uma campanha de educação. Paga-se espaço na mídia. E paga-se espaço na televisão, que é concessão de uma coisa que é pública. Paga-se espaço nas rádios, que é concessão também de uma coisa que é pública. Mas essa é a estrutura do capital, do funcionamento do capital no Brasil. Até o horário eleitoral gratuito não é gratuito. Não é gratuito. O Estado que banca. Não é o partido, mas é o Estado que banca. Agora, aqui eu queria aproveitar que a gente estava conversando do problema da saída da Globo, do Rodrigo, a questão do doutor Gilmar Mendes, e responder, está mais ou menos respondido a Luiz Henrique de Santos. Por que que o Serra não é atacado pelos jornais? Mas pelos mesmos motivos que durante a campanha eleitoral cobria-se os escândalos do PT e nunca se perguntou qual foi o preço com dinheiro público para se cavar o segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o doutor, o honoris causa. Que, aliás, esses dias deve estar passando muito mal com o que o Obama disse a respeito do Lula. Este é o homem. Ele deve estar espelho meu. Existe alguém pior que eu, entendeu? Deve estar no último degrau da fossa. Acabou o Lex Sotar. Acabou. Então, é o seguinte, a imprensa é partidarizada porque ela é um grupo econômico, ela é um oligopólio e ela tem projetos para o Brasil de maneira que projetos que lhe interessam e que fazem com que os seus interesses e os seus privilégios se ampliem. E é importante dizer que não se trata de direito. Direito é isonomia, aquilo que a gente estava discutindo aqui. Ou seja, todos somos iguais perante a lei. Isso é isonomia, isso é direito, isso é democracia, isso é republicano. O que se discute aqui é o seguinte, é um país em que uma minoria tem privilégios e a grande maioria não tem direitos. Na verdade é disso que está se tratando, não é de outra coisa. Temos aqui uma mensagem do Denis Galbo, de Foz do Iguaçu. Obrigado, Denis. Ele faz elogios ao programa Brasil Nação, obrigado pela sua audiência, e faz uma denúncia aqui em relação ao tema de hoje. Ele diz: na Rede Vida, no mês de março de 2009, havia uma entrevista com o delegado Protógenes, que logo entrou e tiraram do ar a entrevista. Eu conheço bem isso. Será que existe uma ditadura disfarçada? Pergunta ele. Obrigado, Denis, pela sua participação. Temos também aqui de Mogi das Cruzes, Marcos de Souza, obrigado. Faço parte de um grupo Trinca, trabalhadores indispostos com o capitalismo. Poxa, lamentamos pelo comportamento parcial de 90% da mídia brasileira, os pobres jornalistas que acreditam no regime capitalista. Um dia tudo isso vai mudar e o povo reagirá contra esse sistema. Acredito muito na consciência coletiva. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Temos aqui, olha, hoje estourou bastante, mas acho que nós vamos ter que fazer uma espécie de balanço, que é a última rodada de opiniões. Você tem algumas pautas solteiras, né, que só a sua revista está cobrindo, e isso é importante do ponto de vista ideológico e com ideologia da notícia. Deixa eu aproveitar e responder rapidamente, para não parecer que eu fugi da pergunta. Perguntaram sobre o caso do César Battisti. A Carta Capital, ela conseguiu, num longo e árduo caminho, se livrar do efeito manada da imprensa brasileira. Nós temos uma posição de fazer matérias de cunho jornalístico dentro da realidade factual das coisas. Procuramos não fugir desse caminho e não fugimos desse norte. No caso do César Battisti, havia uma decisão do CONARE
que era contra o asilo político dado a ele. Havia um processo que tinha sido iniciado pelos governos de esquerda na Itália, que depois foi encapado pelo Berlusconi, e nosso noticiário partiu sempre dessa premissa, né? Não significa em absoluto que essa seja a única verdade. E foi a discussão que se teve depois, foi uma decisão política do ministro da Justiça que optou por aquilo. Esse é um fato, e a discussão é em cima da questão factual. Agora, nós temos, por exemplo, eu fiz uma matéria há 2 semanas, mostrando que o delegado Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Polícia Federal, é acusado de ter torturado e cegado uma empregada doméstica chamada Ivone da Cruz, que mora na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa matéria é absolutamente documentada. Eu tive acesso aos autos num processo que durou 8 anos e foi arquivado agora no dia 29 de janeiro de 2009 pelo corregedor-geral da Polícia Federal, recém-nomeado pelo próprio delegado Luiz Fernando Corrêa. Um caso de tortura documentado, investigado, que envolve o diretor-geral da Polícia Federal, e o assunto morreu no silêncio. Ninguém deu a menor repercussão nisso. E o governo aproveitou o silêncio da mídia para se calar também. Passei 2 semanas tentando falar com o ministro Tarso Genro sobre isso e o secretário Paulo Vanucchi sobre isso, secretário nacional de Direitos Humanos. Não se pronunciaram. Ainda bem que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tomaram uma posição e estão investigando o caso. Você falou com o diretor também? Conversei com ele, fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ele no gabinete, uma entrevista, aliás, bastante tensa, onde ele se confundiu e cometeu vários equívocos em relação ao que está nos autos. Mas, enfim, a matéria está lá, a discussão foi levantada. O doutor Paulo Lacerda foi acusado de fazer um grampo que ele não fez, com equipamentos de escuta que a ABIN não tem. Ele foi afastado do cargo. Grampo surdo e mudo. Né? Foi mandado para o Desterro em Portugal por uma notícia que não tem nenhum embasamento jornalístico, zero. Isso é um completo absurdo. O que demonstra... Agora, quando é feita uma denúncia de tortura dessa, que se vocês lerem a matéria, ela é absolutamente documentada, uma mulher paupérrima, negra, pobre, da periferia de Porto Alegre, que segundo o relato dela foi algemada, colocada 6 horas de joelho, levando choque elétrico e pancada na cabeça com uma lista telefônica, e ela sofria de glaucoma, pressão ocular aumentou tremendamente, e ela ficou cega. E essa mulher teve a coragem, graças à filha dela, de denunciar essa tortura. Isso passou 8 anos. No auge do deboche dessa investigação, pegaram essa mulher cega na sindicância interna da Polícia Federal para fazer o reconhecimento visual dos torturadores. Quer dizer, nós chegamos a um nível de deboche em que vale tudo, desde que seja mantido em silêncio. É um silêncio profundo sobre as matérias que a Carta Capital faz. Nós trabalhamos com isso e, de certa forma, nos divertimos um pouco com isso também. Mas nós entramos aí numa outra dimensão, que esse silêncio já é o silêncio dos jornalistas em relação à carta, não é o silêncio dos veículos de comunicação. Ninguém se propõe mais a discutir nada. Então, na carta, por exemplo, nós citamos que fulano de tal é de direita. Eu vejo às vezes no Globo, no Jornal do Brasil, na Folha, no Estadão, assim, o líder direitista de Israel, a coligação de direita do Berlusconi, mas no Brasil não tem, no noticiário da política brasileira, ninguém é de direita. Não tem nem partido, não tem partido. Não tem partido. Deixa eu passar aqui aos dois para a gente... você está com um blog que tem feito uma diferença muito grande. Você acha que é um caminho? Só para... Eu acho que é um caminho. A última fala sua. Eu não acredito assim. Tem gente que bota fé que a internet vai transformar. Acho que ainda não. Nós não temos uma massa crítica no Brasil. Mas acho que já dá para quebrar um pouco a hegemonia da mídia corporativa, né? Você tem uma briga hoje dentro do Congresso acima de tudo em relação à televisão entre as telefônicas e que tem uma presença forte na internet com o IG e o Terra e as emissoras de televisão, a Globo, enfim. E ali eu acho que você pode explorar essa disputa, é possível explorar essa disputa. Você não tem uma coisa tão... e isso se dá principalmente na internet. Já dá para furar pela internet um pouco esse bloqueio, né?
O Brasil atingiu a casa aí de 72 milhões de internautas, né? Agora, recentemente. Sim, mas a minha dúvida é em relação a quantos deles realmente frequentam. Eu acho que a grande maioria não é necessariamente frequenta os blogs. Não tem banda larga. Não tem... ou não tem banda larga ou não se interessa por esse assunto, né? Tem muita gente que deve ler o G1. Se olhar o G1, as manchetes do G1 é o Big Brother, entendeu? Então eu não sei se é uma... Mas, de qualquer maneira, eu acho que já tem uma massa crítica. Dá para sentir com a repercussão que algumas... Né, existem alguns blogs que, quando atuam, assim, tem uma repercussão do Nassif, do Paulo Henrique Amorim. Né? Existe um grupo aí que está se formando. Né? Não é um grupo organizado, mas, enfim... eu acho que já faz alguma diferença no Brasil, sim. A internet já é um caminho para fazer. Como é que é o caminho para o seu blog? Fala aí para o pessoal, para chegar lá. www.viomundo.com. Viomundo junto. Né? Viomundo, tudo junto. E eu acredito também muito nessa questão da Conferência Nacional de Comunicação, para que a gente, como... dizia o Alípio, consiga controle social sobre as verbas publicitárias de um lado e controle social também sobre a renovação, sobre as novas concessões de rádio e TV e sobre a renovação das concessões. Deixarem de ser vitalícios, né? Deixarem de ser vitalícios. Praticamente. E hereditários, né? Hereditários. Donatários. Verdadeiros cartórios. Suas despedidas aí, Alípio, na última rodada já. Olha, primeiro eu quero agradecer o seu convite. Eu que agradeço a participação. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui trabalhando, que sem eles não tem nada. A gente não vai para o ar. E saudar meus dois companheiros de mesa que o Azenha eu já conhecia, mas nunca tinha tido oportunidade de privar mais proximamente e conversar. E o Leandro, que eu ainda não conhecia apenas pelas matérias dele. Parabéns pelas suas matérias. Continuem vocês dois nesse caminho, que eu estarei sempre convosco. Brasil de Fato é www. Brasil de Fato é www.brasildefato.com.br. Jornal semanal dos movimentos sociais, uma visão popular do mundo. Eu queria somente aproveitar as palavras finais, se me emprestar essa isto é aí, né? Porque é muito importante, a gente fala muito das letras, nós trabalhamos muito com letras, mas a imagem é fundamental. A gente já conversou aqui sobre o significado da imagem dessa mulher. E a manchete é em cima de uma pergunta, não condena, né? E perdoa, a dama perdoa. Ora, se aqui fosse algum problema sobre o MST, por exemplo, a manchete era assim: MST invade uma fazenda. O MST não invade, o MST ocupa. Quem invade é os Estados Unidos, que invade o Afeganistão, que invade o Iraque. E os iraquianos e afegãos, eles resistem à invasão, não são rebeldes. Eles são os donos da casa. É verdade. Insurgentes. Né? Insurgentes, rebeldes, radicais, intolerantes, xiitas, e aí vai. E mais? Não são terroristas. Não. Assim como os franceses reagiam quando foi ocupado o país pelos nazistas. Claro, pelos nazistas. É a resistência francesa, claro, legítima. A resistência francesa, a resistência tcheca, a resistência grega, que, aliás, originalmente foram todas resistências dos socialistas, dos comunistas e da esquerda. Diga-se de passagem, a elite francesa colaborou com o nazismo. Claro. Tanto que o de Gaulle não conseguia montar governo depois sem a esquerda, porque ele disse: vocês todos colaboraram. Entende? E mais, teria como já usaram a foto do João Pedro, né, tratada no Photoshop com ares demoníacos. Entende? Então estaria dito assim. Ele ganhou, ele entrou com um processo e ganhou claro, uma indenização tem que entrar da mais. Veja, né? E outra coisa que a gente tem que começar no Brasil a ter consciência disso.
O Estado é responsável por qualquer cidadão sob sua custódia. Não garantiu a integridade física e moral do cidadão, tem que ser processado. Isso tem a ver com a dita branda? Tem. Porque dizem que o pessoal que foi torturado, preso, assassinado, não tem direito à indenização. Tem ele, tem essa companheira negra que perdeu a visão, tem que processar o Estado, porque sempre tem falado dos ex-presos, banidos, exilados e tal, que protestam. E há um silêncio, e a campanha não é maior por causa desse silêncio, de jornais que processaram o Estado porque se sentiram prejudicados com anúncios, com ter que publicar receita de bolo, etc, e ganharam. Ao capital, tudo. Ao trabalhador, nada. É essa a lei. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do Leandro Fortes, Carta Capital, Luiz Carlos Azenha, do blog Via o Mundo e da Rede Record, e do Alípio Freire, do jornal Brasil de Fato, membro do Conselho Editorial do Brasil de Fato, um dos seus editorialistas, e também da editora Expressão Popular. A vocês que nos acompanharam, vocês viram, nós seguimos aqui na nossa trilha, através da discussão do papel da mídia, discutir e desvendar manipulações, um papel que estaria sendo exercício contra os interesses da cidadania, em defesa dos interesses poderosos com os quais a mídia está realmente mancomunada, mas, sobretudo, mostrando que é possível fazer com que a televisão, um espaço simples, sem grandes requintes aqui, abrindo o debate plural, de vozes que são caladas ou nem sempre têm o espaço para fazer a reflexão em outros segmentos comerciais da mídia, possam expor aqui suas outras visões para a sua reflexão, mostrando que a mídia tem a obrigação de cumprir a Constituição, e lá está escrito: o papel social dos meios de comunicação é de ser instrumentos de educação, de cidadania, de democracia, sempre possível de aperfeiçoamento. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Brasil Nação. Tchau.